Boa noite. Olá, boa noite. Ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, disse em depoimento que repassou mais de 70 milhões de reais em propina para políticos do PMDB. Aliados de Dilma no Senado tentam evitar o impeachment com plebiscito e eleição antecipada. Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo abre investigação sobre a morte de um menino de 10 anos por PMs. E no Rio, polícia acredita que 2 grupos diferentes de jovens estupraram um adolescente de 16 anos. Essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta sexta, em A Semana. E choveu polêmica por aqui. Choveu tanto que até vazou. Vazou o áudio de Renan Calheiros e Fabiano Silveira, que por ironia era ministro da Transparência e pediu demissão do cargo. E teve clareamento de pele sim, no material do MEC que gerou a revolta dos internautas. A gente ainda vai falar sobre os 33 babacas que levantaram uma discussão sobre machismo e a cultura do estupro. E para relaxar um pouco quem gosta de televisão, eu vou conversar com o jornalista Maurício Sticer sobre entretenimento. Se liga que o programa tá muito legal. A Semana com Ronald Rios. Nesta sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. A polícia acredita que pelo menos 2 grupos diferentes de jovens participaram do estupro da jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, depois de um baile funk, a jovem seguiu para uma casa na comunidade, acompanhada de Raide Souza, de 22 anos, com quem teve relações, e do jogador Lucas Perdomo Duarte, que foi solto hoje, além de mais uma jovem. Depois disso, os 3 foram embora, deixando a garota. Segundo a polícia, um outro grupo que passou pelo local levou a menina para uma casa conhecida como Abatedouro, que era usada pela quadrilha para a prática de sexo. O traficante Moisés Camilo de Lucena, que já está preso, foi quem carregou a jovem. Além dele, pelo menos outros 8 traficantes a estupraram. Abandonada na casa, ela foi encontrada por Rafael Assis Duarte Belo, Raide Souza e um terceiro traficante identificado apenas por Jefinho. Foi esse grupo que teria feito o vídeo da menor. E foi solto hoje no Rio de Janeiro o jogador de futebol Lucas Perdomo, um dos suspeitos de participar do estupro coletivo e apontado como namorado da vítima. Segundo a delegada do caso, mesmo em liberdade, ele vai continuar sendo investigado. Auditor fiscal e ex-chefe de fiscalização da Receita, Marcelo Fisch, é preso junto com a mulher pela Polícia Federal durante a Operação Esfinge. Eles são suspeitos de terem cometido fraudes em contratos que movimentaram mais de 6 bilhões de reais. A polícia investiga ainda um grupo que teria praticado desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Os agentes vasculharam escritórios e casas em São Paulo e em Brasília. Foram apreendidos documentos e computadores. Segundo a Polícia Federal, um desses escritórios servia de fachada para intermediar pagamentos de propina. Teria recebido 70 milhões de reais de uma empresa investigada por fraude em licitação na contratação de serviços para a Casa da Moeda. O auditor fiscal da Receita Federal, Marcelo Fisch, e a mulher dele, Mariângela Menezes, foram presos, suspeitos de integrar a quadrilha responsável pela fraude. Segundo a investigação, em 4 anos, de 2009 a 2013, o período em que vigorou o contrato entre o Fisco e a Casa da Moeda, o patrimônio de Marcelo Fisch aumentou em 14 milhões de reais. A mulher dele era dona de uma empresa que prestava serviços à Casa da Moeda e que recebeu em 6 anos 15 milhões de reais a título de consultoria. A licitação da Casa da Moeda suspeita de fraude envolve a compra de equipamentos para o controle de produção de bebidas, como cervejas e refrigerantes.
O sistema registra e transmite à Receita a quantidade fabricada para fins de tributação. De acordo com o colunista do jornal o Globo, Merval Pereira, a Procuradoria-Geral da República teve acesso a uma troca de mensagens entre envolvidos na compra da refinaria Pasadena pela Petrobras em 2006. Em algumas delas, haveria informações de que a presidente afastada Dilma Rousseff teria pago itens pessoais com dinheiro do esquema de corrupção na estatal. Segundo Merval Pereira, a Procuradoria-Geral da República tem documentos que revelam que a presidente afastada, Dilma Rousseff, tinha conhecimento do teor das negociações envolvendo interesses políticos na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, quando ainda era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A PGR teria tido acesso a uma troca de mensagens em que há a afirmação de que, na véspera da reunião sobre a compra da refinaria, a ministra já estava ciente dos arranjos dos advogados. À época, além de presidente do Conselho de Administração na estatal, Dilma era ministra de Minas e Energia. Segundo o colunista, o cabeleireiro Celso Camura, que viajava para Brasília para atender Dilma, teria sido pago com dinheiro desviado. Cada ida de Camura custava R$5.000. Haveria também indicações de que um teleprompter especial foi comprado para Dilma sem ser através de meios oficiais para escapar da burocracia da aquisição. Na página de Dilma no Facebook, a assessoria de imprensa esclarece. A contratação do cabeleireiro Celso Camura foi feita em 2010, quando o profissional passou a prestar serviços, mediante contrato com a produtora, para a campanha de eleição da presidenta Dilma Rousseff. Isto ocorreu 4 anos após a operação de aquisição pela Petrobras de 50% das ações da refinaria de Pasadena. Entre 2011 e 2015, Celso Camura foi contratado pela própria presidenta para serviços particulares, sendo remunerado pessoalmente por ela. Estão em poder da presidenta os comprovantes de pagamento devido aos deslocamentos São Paulo ou Rio de Janeiro para Brasília e aos serviços prestados por Celso Camura. A presidenta Dilma Rousseff anuncia que tomará as providências devidas na Justiça para reparar todas as acusações difamatórias e caluniosas que foram contra ela proferidas. Em nota, o cabeleireiro Celso Camura afirmou que os serviços prestados a Dilma Rousseff eram pagos pela própria presidente e pela agência do marqueteiro João Santana, responsável pelas campanhas de Dilma em 2010 e 2014 e preso na Operação Lava Jato. Camura acrescenta ainda que foram emitidas notas fiscais para todos os trabalhos. Presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que vê com preocupação redução de prazo para defesa e acusação na comissão do impeachment. Ontem, a comissão debateu reduzir de 15 para 5 dias este prazo. O tema gerou intenso bate-boca e o caso será decidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que preside o processo de impeachment. Em nota, Renan Calheiros afirmou que agilizar o processo é desejável, mas que isso deve ser feito sem limitar a defesa. O senador disse ainda que os parlamentares não devem lançar mão de expedientes de discutível caráter democrático, ainda que respaldados em interpretações razoáveis. A próxima sessão da comissão do impeachment está marcada para segunda-feira. Se for aprovada a mudança, Dilma Rousseff deve ser ouvida no dia 20 deste mês. E o julgamento final no plenário do Senado deve ocorrer até o dia 25 do mês que vem. Se Dilma for condenada, perde o cargo e os direitos políticos por 8 anos, e Michel Temer assume definitivamente. Se for absolvida, Dilma reassume o cargo imediatamente. E o advogado de Dilma e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a possível redução do prazo de defesa no impeachment. Presidente interino Michel Temer declarou ao blog de Jorge Moreno, do jornal O Globo, que são falsas as informações de que ele estaria pedindo rapidez ao processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Temer afirma que jamais faria esse tipo de pedido porque seria um desrespeito total ao Senado.
No Senado, os aliados da presidente afastada Dilma Rousseff tentam evitar o impeachment com plebiscito e eleição antecipada. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, do PMDB, e o líder do PT, Humberto Costa, apresentaram a proposta aos senadores indecisos. Segundo eles, se Dilma voltar ao cargo, ela articularia a realização de um plebiscito junto com as eleições municipais em outubro. A população, então, seria chamada para opinar sobre a interrupção do mandato de Dilma e a realização de novas eleições em 90 dias. Pela proposta dos aliados da petista, o eleito teria um mandato tampão de 2 anos, sem direito à reeleição e até uma constituinte exclusiva. A base do governo Temer reagiu. O senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, disse que a proposta deveria ter sido feita lá atrás. Segundo ele, Dilma de volta agora quebraria o Brasil. Nomeada pelo presidente interino Michel Temer para a Secretaria das Mulheres, Fátima Pelais é alvo de uma investigação por corrupção. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, Fátima Pelais, que é do PMDB, é suspeita de envolvimento em um esquema desmantelado pela Operação Voucher em 2011. Segundo a investigação, a ex-deputada indicou uma ONG fantasma chamada Ibrase para receber 4 milhões de reais de suas emendas para promover o turismo no Amapá. O inquérito, aberto em 2013 pelo STF, está na Justiça Federal do Amapá e os sigilos fiscal, bancário e telefônico de Fátima Pelais foram quebrados. A nomeação de Fátima Pelais para a Secretaria das Mulheres, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, já vinha sendo criticada por movimentos feministas. Evangélica, ela já se posicionou contra o aborto, inclusive em casos de estupro. Fátima Pelais afirmou que confia no trabalho da polícia e da justiça e está tranquila de que tudo será esclarecido. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das nomeações feitas por Michel Temer nas estatais. Em plena era da Lava Jato, com as delações premiadas a pino, o governo de Michel Temer resolveu levar as estatais do setor elétrico ao balcão da baixa política. A Eletrobras, principal estatal do setor, deve ser mantida sob a zona de influência do PMDB do Senado. Negocia-se a escolha do próximo presidente da Eletrobras com um personagem notório, Renan Calheiros, presidente do Senado, protagonista de uma denúncia e de 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O que mais impressiona neste caso é que o PMDB do Senado se agarra ao osso da Eletrobras, mesmo sabendo que a estatal, aviltada sem pudor nos últimos anos pelos próprios senadores do PMDB, está quebrada e encontra-se sob investigação da Lava Jato. A prudência e a inteligência recomendaria um pouco mais de recato, mas a sucessão de escândalos no Brasil demonstra que o diâmetro do cérebro de certos políticos é bem menor do que o diâmetro do bolso. Boa noite. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que o afastou da presidência da Câmara e do mandato parlamentar. No mês passado, todos os ministros da Corte entenderam que Cunha usava o cargo para obstruir a Lava Jato. Para os advogados do PMDBista, há omissões graves na decisão. Segundo reportagem da revista Isto É deste fim de semana, Marcelo Odebrecht revelou em acordo de delação premiada na Operação Lava Jato que a presidente Dilma Rousseff cobrou pessoalmente doação de campanha para pagar via Caixa 2 o marqueteiro João Santana e o PMDB em 2014. Neste ano, o então tesoureiro da campanha de Dilma, o ex-ministro Edinho Silva, teria cobrado de Marcelo Odebrecht uma doação por fora no valor de 12 milhões de reais. Marcelo afirmou que se recusou a fazer o pagamento e disse que iria procurar a presidente. Dias depois, Dilma e Odebrecht se encontraram e a presidente teria afirmado que era para pagar. A conversa aconteceu após o primeiro turno da eleição presidencial, de acordo com o depoimento. Em entrevista recente ao jornal Folha de São Paulo, a presidente afastada Dilma Rousseff afirmou que jamais teve conversa com Marcelo Odebrecht sobre isso e que as contas de campanha estão declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral e que não existe irregularidade. Marcelo Odebrecht está preso desde junho de 2015 na Polícia Federal, em Curitiba.
O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, diz ter repassado mais de 70 milhões de reais em propina para Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney. Segundo o Globo, Sérgio Machado disse em depoimento após fechar acordo de delação premiada que arrecadou e pagou mais de 70 milhões de reais desviados da Transpetro para o presidente do Senado, Renan Calheiros, 20 milhões de reais para o senador Romero Jucá e outros 20 milhões de reais para o ex-presidente da República, José Sarney, todos do PMDB. Segundo Machado, a soma mais expressiva de 30 milhões de reais foi destinada a Renan Calheiros, o principal responsável pela indicação dele para a presidência da Transpetro, subsidiária da Petrobras e maior empresa de transporte de combustível do país. Renan indicou Machado para a presidência da empresa em 2003, no início do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu depoimento, Machado afirmou ainda que transferiu dinheiro ilegal para as contas dos senadores PMDBistas Edson Lobão e Jader Barbalho. O governo Temer restringe as viagens aéreas da presidente afastada Dilma Rousseff com aviões da FAB. Pelo parecer assinado pela Casa Civil, Dilma só poderá utilizar as aeronaves para se deslocar de Brasília a Porto Alegre, onde reside sua família. O governo explicou que, por estar afastada de suas funções presidenciais, a petista não tem compromissos oficiais que demandem o deslocamento em aviões da Força Aérea Brasileira. O parecer contraria a decisão do Senado, que dizia que Dilma teria direito a transporte aéreo e terrestre sem delimitar os destinos. Em Porto Alegre, Dilma considerou a decisão como um escândalo e que a situação terá que ser resolvida. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou as redes sociais para rebater as acusações do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Em delação premiada, Cerveró disse que foi orientado pelo comando da estatal no governo de FHC a contratar uma empresa do filho do ex-presidente, Paulo Henrique Cardoso. As declarações, segundo a FHC, não têm qualquer fundamento. De acordo com o ex-presidente, seu filho, Paulo Henrique, nunca teve ligação com compras na Petrobras. A FHC disse ainda que jamais interferiu ou orientou aquisições pela Petrobras durante os 2 mandatos que exerceu como presidente da República. Corregedoria da Polícia investiga caso de menino de 10 anos morto por policiais militares após roubar um carro na Vila Andrade, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Os policiais dizem que trocaram tiros com um garoto que estava acompanhado de outra criança de 11 anos. A morte do garoto de 10 anos de idade durante uma troca de tiros com PMs ontem à noite levantou suspeitas sobre a conduta dos policiais. Segundo o depoimento da outra criança envolvida no caso, tudo começou nesse prédio, na zona sul de São Paulo. Eles teriam pulado o muro e furtado um carro que estava com o vidro aberto e a chave no contato. Os meninos de 10 e 11 anos percorreram apenas 250 metros da rua José Ramon Urtiza, na Vila Andrade, até colidirem com um ônibus e depois com um caminhão. Isso quando eram perseguidos por policiais de moto. Os PMs teriam recebido o alerta por rádio sobre o carro furtado. A câmera dessa farmácia flagrou o final da ação. A criança baleada morreu no local e a de 11 anos foi apreendida, mas depois de prestar depoimento foi entregue à mãe. O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a internação de menores de 12 anos na Fundação Casa. A polícia ofereceu proteção às famílias das 2 crianças. A Polícia Civil abriu um inquérito para tentar esclarecer o que realmente aconteceu, mas já admite que tem várias dúvidas sobre o caso. Promete para segunda-feira as primeiras respostas da perícia. Esses testes podem esclarecer, por exemplo, se os garotos realmente atiraram nos 2 policiais. A doutora Elizabeth Sato, diretora do Departamento de Homicídios, disse que vai investigar também se houve pressão ou direcionamento no depoimento do garoto que sobreviveu de 11 anos de idade, já que ele passou 3 horas com PMs antes de chegar à delegacia. Mas ela pediu calma e disse que é precipitado fazer qualquer julgamento. Neste início, absolutamente nada é descartado. Todas essas possibilidades, elas serão investigadas. Segundo a polícia, as 2 crianças já tinham 3 registros de furto do início do ano para cá. E a arma encontrada em poder dos garotos era fruto de um roubo de carga na cidade de Jundiaí no ano passado.
Na primeira vez que falou na delegacia, acompanhado pela mãe, o garoto de 11 anos confirmou que o menino que morreu era quem dirigiu o carro e que ainda ao volante teria disparado 3 tiros contra os policiais que reagiram e mataram a criança. Agora à noite ele foi ouvido novamente para confirmar essa versão. Mas segundo publicou o site do jornal Estado de São Paulo, o garoto teria desmentido o primeiro depoimento e dito que os policiais atiraram após a rendição da dupla. No depoimento desta noite, ele teria afirmado que o colega já tinha parado de atirar quando bateu o carro. E então os policiais se aproximaram, já atirando. A versão ainda não foi confirmada pela polícia. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza reajuste para planos individuais e familiares. A ANS autorizou um reajuste de 13,57% para esses planos de saúde. Os planos individuais e familiares representam 17% do total do mercado. O aumento deve atingir mais de 8 milhões de consumidores. O percentual será válido no período de maio deste ano até abril de 2017, quando haverá um novo reajuste. Em 2015, o reajuste foi de 13,55%, bem acima da inflação, que ficou em 9%. De acordo com a ANS, os reajustes são aplicados levando em consideração os aumentos aplicados pelas operadoras a planos coletivos com mais de 30 beneficiários. O Ministério do Planejamento afirma que os mais de 14 mil novos cargos na administração federal aprovados pela Câmara dos Deputados não vão resultar em custos adicionais ao governo. Segundo o Ministério, a criação dos novos cargos será compensada pela extinção de outros que se encontram vagos. O projeto de lei que segue agora para o Senado prevê a extinção de quase 16 mil cargos. O Ministério do Planejamento também acrescentou que a atual legislação orçamentária veta a realização de concursos públicos este ano. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Faz muito tempo o governo fala apenas de cortar gastos. Fala que não há dinheiro para nada, que é preciso rever despesas como aposentadorias, pensões, saúde, educação e o diabo. É verdade, a pindaíba é a maior em décadas. Mas, nesta semana, o Congresso aprovou reajustes de salários para várias carreiras de servidores federais. Aumentou, inclusive, o salário máximo do funcionalismo, que é o de ministros do Supremo Tribunal Federal, que foram para perto de R$40 mil por mês, afora um monte de benefícios. Faz sentido? Na maior parte, não. Mas nem tudo é preto no branco. O problema é que no setor privado, os trabalhadores e donos de pequenas empresas, a renda está caindo. Isso quando a renda é emprego. No funcionalismo, no entanto, não há demissões por causa de crise. Ninguém perde o emprego porque a economia vai mal. A renda não cai. Mas o sacrifício no país teria de ser ainda mais dividido, porque muita gente está sofrendo, por exemplo, com cortes de gastos, como na saúde. O governo Temer deixou passar o reajuste sem renegociar por causa de política. Não quer brigar com o Poder Judiciário? Não quer uma greve dos servidores federais. Pegou muito mal. Vai ficar ainda pior quando Temer anunciar o resto de seu plano econômico, que é de mais contenção dura de gastos. É inevitável, mas é preciso dividir a conta do ajuste. E o governo ainda não se deu conta do problema. Boa noite. Hoje à tarde choveu de forma pontual, o sol até apareceu um pouquinho e as temperaturas chegaram aos 21 graus. E agora à noite já voltou a esfriar, mas será que o final de semana também será de chuvas? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O final de semana será de chuvas na maior parte do estado de São Paulo. Isso porque as instabilidades já perdem um pouco a força, mas ainda há previsão de chuva a qualquer hora do dia em praticamente todas as regiões. Apenas o sul paulista terá um dia de tempo firme. Máximas amanhã no norte do estado de 23 graus em Franca, 24 em Barretos e 25 na região de São José do Rio Preto. Aqui na Grande São Paulo, o dia amanhece com névoa, mas ela logo se dissipa e aí teremos condições apenas para uma garoa e o sol aparece entre nuvens durante a tarde. Nessa próxima madrugada aqui na capital, mínima de 15 e máxima amanhã à tarde só de 20 graus. No domingo, as temperaturas sobem um pouquinho, mas as chuvas continuam. Máxima prevista de 24 graus. Já na segunda-feira, quase nada muda e as temperaturas ficam entre 16 e 22 graus.
Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótimo fim de semana para você também, Gabriel. Você também, Lu. Valeu pela companhia, tenha um ótimo final de semana. Vocês ficam agora com A Semana com Ronald Rios. A gente volta na segunda, hein? Esperamos vocês. Até lá. Até lá. Confira uma entrevista com o ator Daniel Dantas no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Semana com Ronald Rios.